Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje nós continuamos estudando a obra Psicologia da Gratidão. Estamos no capítulo 6 do livro e vamos para a nossa rápida introdução com o comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Lembrando o nosso tema, conflitos existenciais e fugas psicológicas. Vamos à introdução. Emmanuel faz um comentário à primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que se encontra no livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Separamos esse trecho. A vida é curso avançado de aprimoramento, por meio do esforço e da luta. Cultura e santificação, por meio do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Então, vamos aqui fazer algumas reflexões para introduzir o nosso estudo. Primeiramente, Emmanuel nos chama a reflexão muito importante sobre o papel que desempenhamos a cada oportunidade encarnatória que a misericórdia divina nos possibilita. Um curso avançado de aprimoramento. Nós estamos matriculados na grande escola Terra, mundo ainda de provas e expiações. E esse aprimoramento, Emmanuel deixa bem claro para nós. Ele vai se dar por meio do esforço e da luta. Então, é necessário que estejamos bem conscientes desse fato. Na busca e no estabelecimento desse aprimoramento, que a oportunidade reencarnatória nos possibilita, há um campo vasto de esforço, de luta, de trabalho. E continuando, Emmanuel diz: cultura e santificação, por meio do trabalho e da fraternidade, constitui dever para todas as criaturas. Aqui é muito importante lembrarmos que a realidade do mundo espiritual, como nos é mostrado pela doutrina espírita, dá prosseguimento a um campo vasto de atividades e de trabalho no bem. Então, poderemos, assim, refletir aqui que esse treinamento a que somos conscientizados a realizar aqui na Terra é também uma preparação para o desempenho adequado na realidade do mundo espiritual. E fechando essas reflexões, Emmanuel nos diz que isso constitui dever para todas as criaturas. É evidente que o objetivo maior das leis divinas é a nossa felicidade, é a nossa perfeição. A escola Terra oferece curso em diversas áreas que precisamos nos aprimorar. Mas é muito significativo e positivo que estejamos conscientes disso, tal como Jesus já havia alertado os seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somos, assim, iluminados pela revelação espírita e por esse estudo que aqui estamos compartilhando da psicologia de Joana de Ângeles, a nos habilitar as melhores notas, a de fato termos no ideal aproveitamento da oportunidade reencarnatória o estabelecimento de um alicerce firme para a paz, para o equilíbrio, para a felicidade íntima e verdadeira que temos aprendido na doutrina.
Vamos então para o nosso estudo, cujo tema conflitos existenciais e fugas psicológicas, iremos começar a analisar agora. É evidente que no mundo relativamente atrasado, como é a Terra, em termos espirituais, trazem no passado da maioria dos espíritos, de todos nós, níveis mais intensos ou menos intensos de conflitos, de desequilíbrios estabelecidos em uma conduta que confrontava as leis divinas, a lei do amor, da justiça, da misericórdia. E hoje trazemos os rescaibos, os resultados deteriorados desse nosso passado, que, se não for devidamente trabalhado e ressignificado, vai nos levar às fugas psicológicas, ao escamoteamento das oportunidades de progresso que nos são oferecidas, tentando enganar a nós mesmos, a sociedade ou ao próximo. É sobre isso que nós estaremos tratando nesse início de análise desse tema de Joana. Vamos para o primeiro tópico que separamos do livro. Cada pessoa experiencia as emoções que dizem respeito ao nível de consciência em que estagia, não conseguindo de um para outro momento ultrapassá-lo. Diante desse acontecimento, os conflitos existenciais e as fugas psicológicas exercem um papel determinante no seu comportamento. Como temos visto nos estudos anteriores desta obra, cujo objetivo maior é estabelecermos a conquista da gratidão como virtude, cuja base está estruturada em nossa espiritualização, no nosso despertamento do eu profundo, de nos percebermos como espíritos imortais, encaminhada no mundo de provas e expiações, como já dizia o apóstolo Paulo, na condição de verdadeiros forasteiros. Sabemos que esses são os objetivos maiores que a gratidão estabelece como um coroamento a esse trabalho que temos feito dentro de nós. Mas enquanto esse trabalho não é feito, não é ainda plenamente realizado, ocorre, como Joana coloca nesse slide. Diante desses acontecimentos, decorrentes do nível de consciência que trazemos, o qual ainda está envolvido com o mundo de sombras, com o nosso inconsciente ainda não ressignificado, vai resultar, diante desse acontecimento, os conflitos existenciais e as fugas psicológicas, que exercem um papel determinante no seu comportamento. Então, essas fugas e esses conflitos nós estaremos analisando com mais detalhe à frente. Mas a questão toda é essa. Não tendo ainda ressignificado suficientemente seu passado de delito, seu mundo de sombras, a criatura humana, e isso em uma grande totalidade, envolvida no materialismo, nas ilusões do corpo e da matéria, acabam invariavelmente por estabelecer as fugas psicológicas,
para os conflitos internos que não encontra nenhuma forma de resolver. Prossigamos agora no segundo slide. Os referidos conflitos são resultados de heranças ancestrais, quando foram cometidos atos que atentaram contra a ética e o bom proceder, e o bem proceder, dando lugar ao surgimento da culpa, encarregada de transformar-se em aflição e desgaste do equilíbrio. Então, a causa desses conflitos, já o sabemos muito bem, está no nosso passado, nas experiências cuja autoria e responsabilidade somos nós mesmos, e que agora respinga e se manifesta nos conflitos e nos sofrimentos psicológicos que uma grande maioria da humanidade vive. Nesse estágio ocorrem os problemas emocionais que vergastam o ser, perturbando-lhe a capacidade de orientação e de saúde, instalando-se por longo período gerador de distúrbios que se transferem de uma para outra resistência. Nesse estágio, Joana se refere a essa percepção ainda muito imatura, ainda não atenta à realidade da vida maior, da vida espiritual, como ocorre com a grande maioria das pessoas que ainda não se abriram em termos de maturidade consciencial, a perceber a realidade da vida no corpo como sendo um estágio e não a essência da vida. Voltando ainda ao texto, vergastam-lhe o ser, perturbando-lhe a capacidade de orientação e de saúde, instalando-se por longo período gerador de distúrbio. De fato, encarar as experiências no mundo de provas e expiações, sem estar trabalhando o entendimento espiritual da vida, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, mais dia menos dias, surgem grandes conflitos, grandes choques com os objetivos que nós temos e que trazemos muitas vezes do nosso passado reencarnatório, e que, não encontrando meios na experiência física atual de se planificarem, abrem portas a sofrimentos emocionais e psíquicos. É para trabalharmos da forma mais adequada essa realidade em que nos encontramos que esses estudos de psicologia de Joana nos possibilitam. Estejamos atentos a como essa questão vai sendo trabalhada paulatinamente nesse nosso estudo. Acostumando-se à impossibilidade de alcançar mais altos patamares de bem-estar e de harmonia, permite-se a aceitação do self enfermiço, dominado pelo ego, em estranha vitória no campeonato da evolução. Então, nós trazemos um passado de grandes frustrações, que nos levou, sem dúvida nenhuma, a desencarnações de sofrimentos. Por isso, Joana aqui lembra esse aspecto, dizendo: acostumando-se à impossibilidade de alcançar mais altos patamares de bem-estar e de harmonia, como trazíamos das nossas experiências reencarnatórias, e voltando o olhar para a existência atual,
que não tem ainda recebido o nutriente espiritual do Evangelho do Cristo, da revelação espírita, qual é o resultado? A aceitação do ego enfermiço. O ego enfermiço aqui entendamos como a essência da nossa vida, que é espiritual, sofrendo desnutrição e carência de alimento vibratório, psíquico, adequados à essência da nossa realidade espiritual. É como ocorre com aqueles que tentam enfrentar a vida olhando apenas pelo aspecto de uma existência só. Essas pessoas, ao encarar o impacto, principalmente agora nesse período de transição planetária, de choques, muitas vezes, inclusive, dentro da própria família carnal, do ambiente de trabalho, em diversas locais e possibilidades, elas enfermam emocionalmente, adoecem, se fragilizam e são alcançadas por essas pandemias, como tem havido agora, em termos emocionais, da depressão, da ansiedade e de outros. As batalhas mais difíceis de ser vitoriosas são aquelas que se travam nos refolhos da psique, desde o momento em que o indivíduo se propõe a alcançar as motivações para o prosseguimento da existência planetária dentro dos padrões da normalidade. Joana aqui nos deixa bem esclarecido de que, olha, as batalhas maiores são aquelas que travamos conosco mesmos, em nosso íntimo, na busca da aquisição de virtudes, da superação de vícios, de condicionamentos negativos. É isso que ela se refere quando diz: as batalhas mais difíceis de ser vitoriosas são aquelas que se travam nos refolhos da psique, no íntimo de cada um de nós. Desde o momento em que o indivíduo se propõe a alcançar as motivações para o prosseguimento da existência planetária dentro dos padrões de normalidade. É o seguinte: a partir do momento em que nós acordamos espiritualmente, nos definindo pela busca dos valores de ordem moral espiritual, uma batalha cada vez mais intensa se estabelece em nosso íntimo. É a batalha do nosso mundo de sombras com os esforços de espiritualização que estamos fazendo agora. O reconhecimento da dificuldade desse trabalho é importante, porque o burilamento íntimo é aquela frase do codificador: conhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços de transformação interior. Esse burilamento íntimo que nós somos chamados a entender é um trabalho difícil, mas que vai nos levar às melhores vitórias. Prossigamos. Não pode haver um comportamento equilibrado se nos painéis da psique as informações emocionais não se encontram estabelecidas sob o comando e a inspiração dos anseios elevados e pacificadores. É verdade, não é? Para a grande maioria que se percebe apenas como um corpo e entende a vida como surgindo no berço e terminando no túmulo, para essas pessoas,
não pode haver um comportamento equilibrado. Nos painéis da psique, entendamos bem. Não pode haver, pela quantidade de conflitos interiores que essas pessoas nessas situações vivenciam consigo mesmas. Por quê? Porque não se encontram estabelecidos sob o comando e a inspiração dos anseios elevados e pacificadores. Então, sejamos gratos por estarmos nos nutrindo de objetivos elevados pelo conhecimento da revelação espírita, mesmo que ainda estejamos em estágios de altos e baixos, mas pelo esforço contínuo e pela busca insistente de melhoramento moral e de aquisição de virtudes, já podemos nos dar por gratificados. Porque aqueles que não têm esses valores ainda, em termos de metas, de objetivos, esses sim estão numa situação, em termos de desequilíbrio, muito maior ainda, porque sequer percebem o caminho negativo e o caminho de sofrimento em que estão estabelecidos. Toda vez quando surge um conflito que se expressa em forma de aflição e de insegurança emocional, torna-se necessário um enfrentamento lógico e frontal com este, de modo que possa libertar-se mediante o uso da razão e do ajuste psicológico. Então, toda vez quando surge um conflito que se expressa em forma de aflição, de insegurança emocional, torna-se necessário o enfrentamento lógico. O enfrentamento lógico aqui que Joana se refere é o discernimento que nós somos chamados a ter em termos de análise equilibrada sobre aquilo que de fato poderá nos causar paz e felicidade, consciência de dever cumprido, e aquilo outro que invariavelmente vai abrir campo para sentimentos de culpa, de remorso, de desequilíbrio do comportamento. É isso que aqui ela chama, para o entendimento nosso, de enfrentamento lógico e frontal. É preciso, em inúmeras situações do nosso dia a dia, trazermos a percepção espiritual de reflexão nas escolhas e situações em que somos levados, para que, deste modo, obtenhamos o melhor êxito possível nesse trabalho de equilíbrio interno, de burilamento íntimo, a fim de que possa libertar-se mediante o uso da razão e do ajuste psicológico. São distúrbios dessa natureza que empurram para o vício, para a dependência de drogas aditivas, para a dissimulação e as fugas da realidade com transferência de responsabilidade para os outros. Como, aliás, nós sabemos, a maioria das pessoas fazem. Por não terem ainda se aberto à percepção espiritual da vida, têm, ao longo da sua experiência encarnatória, uma quantidade tão variada de conflitos e de distúrbios que invariavelmente empurram essas pessoas para a busca ilusória da satisfação pelo uso de drogas, pelas fugas da realidade e por ficar culpando os outros, responsabilizando os outros pelos seus estados emocionais. E nós só evitaremos de estar fazendo parte desse grupo
por estarmos trabalhando suficientemente os valores espirituais de ressignificação, de burilamento íntimo, de despertamento da nossa consciência, como é proposto nesses estudos que estamos compartilhando de Joana de Ângeles. Como a aprendizagem de novos hábitos é lenta e a superação dos atavismos perturbadores exige coragem, determinação e insistência, na fase inicial da luta, apresenta-se como tentativas de acerto e de erro, que se definam nova conduta. Então, nada de estranhar. Altos e baixos, quedas e deslizes, mas a vontade reiterada de acertar, de melhorar-se, de se tornar mais consciente do que sente, do que pensa, do que faz. Porque, como Joana aqui coloca, a aprendizagem de novos hábitos é lenta. O estabelecimento de um novo condicionamento, de analisar situações, questões do dia a dia, sob a ótica do espírito imortal, é algo novo que nós estamos implantando dia a dia conosco. E por isso Joana diz, na fase inicial da luta, apresenta-se como tentativas de acerto e de erro, até que se defina uma nova conduta. Porque na medida em que nós estivermos insistindo na aquisição de virtudes, na superação de desequilíbrios emocionais, nós iremos firmar novos hábitos através de condicionamentos renovados. Prossigamos. A gratidão constitui bênção de amadurecimento psicológico que felicita o espírito. Não se expressa apenas quando tudo transcorre bem e comodamente, mas especialmente quando o testemunho e a dor se apresentam, convidando a reflexão. Então, fechando esse estudo de hoje, Joana, no último parágrafo, nos diz assim, nos chama a atenção ao benefício que a gratidão estabelecerá nesse trabalho de superação do nosso passado de erros. A gratidão constitui bênção de amadurecimento psicológico. Na medida em que esse amadurecimento está sendo trabalhado, conquistado por nós, a gratidão vai se estabelecendo, vai se manifestando naturalmente. Não se expressa apenas quando tudo transcorre bem e comodamente. Porque agora nós somos amparados pelo esforço do novo hábito de, mesmo diante de situações desagradáveis, extrair lições e percepção espiritual, não possibilitando clima de tristeza, de revolta, de frustração, mas sempre atento a, mesmo diante de situações difíceis e incômodas, extrair valores para o crescimento espiritual nosso. Aí a gratidão já está se apresentando. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse breve estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Esse vídeo depois estará disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde a todos. Até o próximo estudo.